Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. As orquídeas são plantas belas e muito utilizadas para presentear e enfeitar ambientes internos. Porém, é necessário conhecer um pouco sobre o cultivo para mantê-las saudáveis. O podcast Aqua Sustentável desta edição convidou o educador e especialista no tema, César Kawamura, para dar dicas preciosas sobre esta planta. César, comece explicando quais os tipos mais comuns da orquídea e os ambientes que elas mais gostam. As orquídeas, elas são tipicamente plantas de árvore, tá? Isso tem um nome, isso se chama plantas epífitas. Não precisa complicar muito, não, mas só para saber o seguinte. Esse é o tema que a gente explora muito porque as pessoas desconhecem uma coisa tão básica e que faz toda a diferença na hora de cultivo, né? As orquídeas epífitas são as mais comuns em países tropicais como o Brasil. E depois vem as orquídeas terrestres, né, que são uma minoria, mas algumas são bastante populares. Bom, quando a gente fala de orquídeas mais comuns, né, então a gente naturalmente estamos falando das orquídeas de árvore, que são as que encontramos, por exemplo, à venda em supermercados, que são a Phalaenopsis, né, que é aquela da flor bem grande, com a folha larga. Né? Essa é a flor, inclusive, mais cultivada no mundo, é justamente uma orquídea. É a Phalaenopsis. Logo na sequência, entram as orquídeas da família da chuva de ouro, que é um gênero chamado Oncidium. A chuva de ouro, ela tem tipicamente aquela flor amarelinha, que forma um cacho lindo, mas tem uma variedade muito grande também de tamanhos e cores. Uma delas, por exemplo, é marrom e tem um cheiro bem gostoso, de doce, que a gente chama ela de orquídea chocolate. Esse gênero Oncidium, ela tem uma família assim, de milhares de plantas, né, de espécies, então nem dá para a gente entrar em muito detalhe, mas essas são as mais comuns. A chuva de ouro amarelinha e a Oncidium chocolate. Existem outras orquídeas também muito populares, né? Por exemplo, o olho de boneca, que a gente está bem na época de floração agora, finalzinho de inverno e começo de primavera. É aquelas orquídeas que elas ficam em touceiras nas árvores. Ela forma um buquê de flores que variam de branco, pink, um lilás, um roxo bem forte. Né? Então, essas aí são do gênero Dendrobium. Tá? Então, a gente pode classificar que essas são as mais populares porque a gente encontra em qualquer lugar. E saindo desses gêneros, a gente começa a entrar em plantas que não são tão comuns, né? Que a gente vai procurar essas plantas, por exemplo, no Ceasa ou em orquidários especializados. Aí a gente começa a entrar, por exemplo, na classe das catleias, que são aquelas orquídeas de flores grandes. Tem pequenininhas também, né? Mas tipicamente são grandonas, porque elas são muito chamativas, têm um perfume muito gostoso. E existem também as micro-orquídeas, que são coisas bem mais especializadas, né? Plantas mais complexas de cuidar, são plantas mais exigentes em termos de ambiente. Então, essas são as orquídeas mais típicas que a gente consegue encontrar, né? Fazendo um certo esforço, a gente consegue encontrar. Agora, se você quiser buscar orquídeas mais especiais, de formatos mais exóticos, aí a gente só vai conseguir encontrar em colecionadores ou exposições de colecionadores, em clube de orquidófilos. E essas plantas, as pessoas geralmente têm uma certa dificuldade em mantê-las, até pelo tempo da floração ou os cuidados necessários que elas exigem. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, por exemplo, como regar essa planta. É uma planta que parece que não gosta muito de água, é isso? Isso, porque, olha só, você lembra que logo no comecinho eu falei que as orquídeas, a maioria delas são de árvore? As pessoas não levam isso em conta. Tá? As pessoas acham que orquídea é igual qualquer outra planta de terra e começa da água. Então, esse é o primeiro passo para o fracasso no cultivo de uma orquídea. Planta de árvore detesta acúmulo de água. Não estou falando só de orquídea, não. Qualquer planta de árvore, seja uma bromélia, uma samambaia, reda portuguesa, costela de Adão, chifre de veado, flor de maio, tudo isso é planta de árvore. E o erro clássico é ficar colocando terra e deixar acumular água. Planta de árvore está na árvore porque fugiu da terra e fugiu do acúmulo de água. Então, as pessoas não se tocam disso e cultivam a orquídea como se fosse um pé de alface. No fundo, uma orquídea é muito mais fácil de cuidar do que qualquer outra planta. Basta deixar ela quietinha.
Mas a gente tem ansiedade de cultivar. A gente quer cuidar demais. E uma planta que é rústica e ela não gosta desse tipo de excessos, ela realmente, a tendência é que a gente acha que ela seja uma planta chata de cuidar, né? Uma planta delicada, uma planta enjoada, mas não é não. Orquídeas, em geral, são muito mais fáceis de cuidar do que uma violeta, por exemplo. É até engraçado falar isso, né? E, assim, você explicou que ela é uma planta tipicamente de árvores, mas as pessoas cultivam ela geralmente em casa em vasos. É possível que ela prospere no vaso? Tem algum tipo de vaso que é mais indicado? Olha, é possível sim, tanto é que as orquídeas elas são cultivadas em vaso. Tá? E se você aprende a cuidar, ela vai muito bem no vaso dentro de um apartamento lá no 20º andar. O que a gente tem que lembrar é que ela tem que se sentir em uma árvore. Ou seja, não pode acumular água, tem que ter boa drenagem, assim como na natureza, mesmo que ela tome uma tempestade, muita água, tem que drenar bem. Né? Não pode, por exemplo, nunca, de forma alguma, deixar pratinho, né, tampando os furinhos da água. Tem que tirar do cachepô, porque o cachepô não deixa a água sair. Muita gente só descobre isso depois que tem 3, 4 dedos d'água dentro do cachepô. Então, basta cuidar dela como se ela estivesse numa árvore, permitindo a ventilação, não deixando a água acumular e também não deixar ela exposta ao sol direto. Porque se ela está na árvore, a árvore protege ela contra o sol. Né? Então ela tem que pegar muita iluminação, né? Que é bem diferente de expor ao sol. Aí você me pergunta, qual a frequência de dar água para a planta? A gente brinca que planta é igual gente. Planta toma água quando precisa se reidratar. Mas se a gente não dá tempo dela evaporar a água que a gente deu e continua dando água, então esse é um erro muito grave também. Especialmente se a gente não permite que essa água ela evapore e a gente acaba acumulando tanta umidade que prolifera fungos e bactérias. E isso acaba por enfraquecer e matar a planta. Em relação à adubação, já que a planta que foge da terra, é necessário fazer essa adubação? Como manter essa planta? Sim, tá. Independente de onde a planta viva, sempre precisa de nutrição. Existem plantas aquáticas que precisam de nutrição. Né? Aliás, todas as plantas, independente se ela é aquática, terrestre, de árvore, de pedra, todo ser vivo precisa de nutrição. Se ela está numa árvore, os nutrientes que ela recebe são aqueles que se acumulam na árvore, na casca da árvore, e ela se alimenta daquilo. Por exemplo, folha seca, né, que virou um composto, insetos mortos, cocô de passarinho, poeira, fuligem, a própria casca que vai se decompondo, né? Isso é o nutriente que vai alimentar as plantas de árvore. Então, é um erro, por exemplo, a gente dizer que a orquídea está se alimentando da árvore. Isso seria um parasitismo, que não é correto. As orquídeas não são parasitas, elas apenas estão usando a árvore como um suporte. Uma prova disso é que se ela fosse parasita, ela não viveria dentro de um vaso. Um vaso não é vivo. O substrato que tem dentro do vaso não é terra. São casquinhas de árvore, são pedrinhas, carvão, musgo. São materiais que simulam a casca da árvore. Mas esse material precisa receber nutrientes. Como não chove dentro de casa, então é importante a gente comprar algum adubo ou a gente pode até produzir esse adubo orgânico em casa. Só para fechar a sua pergunta, sim, é muito importante dar nutrientes para a planta. Tá? Ela não vive só de água. E quais são os indícios que uma orquídea não está indo bem? Aparecem algumas manchinhas, cai as flores ou as folhas. Quais os indícios que ela pode estar com algum fungo ou bactéria, por exemplo? Então a gente fala que a orquídea, ela não está bem, ela dá sinais que não está bem, assim como nós humanos. Quando ela, por exemplo, ela começa a pegar muita doença, como ela começa a pegar muito fungo ou começa a pegar insetos, né? Significa que ela já está fraca e não consegue se defender sozinha. Tá? Quando ela já está doente, tá? Aí você bate o olho e já sabe que ela está doente. Aí você tem que fazer um tratamento, né, uma remediação, ou seja, igual ao ser humano. O que a gente tem que fazer é sempre evitar o problema. Temos que estar de olho, né, temos que observar. Porque muita gente acaba prestando atenção que a planta está doente só quando ela está num estágio muito avançado de infestação de insetos, quando as bactérias já tomaram conta dela, ela já entrou num estado de podridão, quando ela está muito queimada de sol. Então a gente precisa manter esse olhar atento. Ou seja, é igual outro ser vivo.
Sim. E é possível recuperar uma orquídea que já está apresentando esses sintomas? Sim, todo ser vivo que ainda está vivo é passível, sim, né, de algum tratamento. Agora, sempre vai depender de quanta condição nós temos para fazer esse tratamento, né? Imagina, por exemplo, um animal que a gente quer resgatar na rua. Tá? Eu falo isso porque a gente trabalha muito com apoio à causa animal. Se o animal ele está apenas, né, desnutrido, tem alguns ferimentos, tem alguma bicheira na pele, dá para tratar? Dá. A gente vai gastar um tempo, vai gastar um dinheiro, ali alguns recursos, levar no veterinário, de repente fazer cirurgias, de repente ter que amputar um membro, mas ele continua vivo e pode ficar saudável sim. Tá? A planta é igualzinho. Se ela estiver viva, dá para tratar. Agora, se ela estiver num estado tão grande, tá, de degeneração, não vai valer a pena, né, a gente gastar tanto esforço num toquinho que tem só uma folhinha, sabe? Porque você vai gastar tanto tempo, tanto esforço para uma planta que ela não vai dar a flor daqui a um ano, ela vai dar flor daqui 3, 4 anos. Se você tiver os recursos para isso, e o recurso não é financeiro, tá? O maior recurso é a paciência. Se a pessoa tem a paciência, consegue recuperar sim. Agora, se a planta ela tiver com um estado avançado de doença, por exemplo, uma virose, uma bactéria, só é possível tratar com pesticidas muito fortes. Ou seja, é um risco que eu não sugiro, né, para ninguém, não recomendo para ninguém. Claro, algumas pessoas vão querer tratar uma planta doente, né, porque tem um histórico que ganhou, né, de presente da bisavó, ou é uma planta muito cara que ela ganhou alguém ou comprou numa exposição. Aí a pessoa ela vai correr o risco, mas tudo são decisões na vida. Né? Então, é mais uma forma de a gente falar, ó, você pode tratar uma orquídea debilitada? Sim, sempre. Vai depender do quanto você está disposto a se dedicar a isso. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a orquídea. É um trocadilho com a palavra orquídea e ideia. Ele nasceu a partir de algumas experiências de empreendedorismo que eu tive. Antes de ser empreendedor, eu tenho origens rurais. Né? Minha família era de agricultores, né? A gente veio muito novo para São Paulo, então a gente sempre teve um amor, um carinho pela terra e pela natureza. Quando eu saí do ramo corporativo, eu trabalhei quase 20 anos, né, em multinacionais, cheguei a cargo de diretor internacional de inovação e tecnologia no ramo automotivo, viajei o mundo, morei fora, mas a gente descobre em determinado momento da vida que isso não faz mais sentido, a gente quer buscar o nosso propósito mais profundo. Então, né, abandonei o ramo corporativo, abri uma iniciativa, abri uma startup, quebrei por falta de experiência, abri uma franquia de educação, né, que também quebrei, porque as famílias que seriam nossos clientes, e teoricamente eles nos contratariam por conta que a gente ensina os filhos a ganhar autonomia. Mas a gente sabe também, a gente descobriu a duras penas que as famílias não valorizam a autonomia das crianças. A família valoriza apenas que o filho passe na prova. Né? Infelizmente é assim no Brasil. Então, nós percebemos o seguinte, né? O nosso público eram tipicamente mães. Antes de eu fechar a minha empresa, eu mudei meu discurso. Em vez de falar do filho delas que precisa ganhar independência, e ele só vai ganhar independência a partir do momento que os responsáveis controlam a sua ansiedade e sua expectativa, porque senão vira frustração. Esse discurso não cola quando você fala dos filhos. Então, o que eu fiz? Eu troquei a palavra filhos por orquídeas. É a mesma coisa. E aí, tudo mudou. Né? Olha que loucura. Aí a gente chamava as pessoas para palestras motivacionais, falar sobre como dar autonomia para as crianças, como, né, vencer as próprias visões, né, limitantes, né, para os filhos poderem ter sucesso na vida. E ninguém vinha nas palestras, nos cursos, mesmo dando de graça. Aí eu falei, quer saber? Vamos mudar. Vamos falar então das orquídeas. Ô mãe, pai, vem cá. Vamos falar das orquídeas. Vai ter um curso grátis de orquídeas. Vem cá. E aí começou a vir um monte de gente. Aí eu fazia a mesma pergunta. Quem já perdeu uma orquídea em casa? Levanta a mão. Aí quase todo mundo levanta a mão. Um ou outro, né, tem ali uma resistência e não levanta. Mas a gente sabe que todo mundo já perdeu planta em casa, justamente por conta de não saber, ou por conta de cuidar demais, né, como eu mencionei. As pessoas gostam de cuidar de orquídeas como se fossem alface. Então dá muita água, dá adubo errado, põe em terra, põe no sol, é tudo errado. A orquídea não quer isso. A orquídea quer ficar quietinha, quer autonomia
Ela queria ficar quietinha no alto da árvore. E aí eu falo para as pessoas, é por isso que a gente estraga a orquídea. E é por isso que a gente estraga crianças. A gente não dá para elas a chance de se expor, de buscar seus próprios caminhos. Nós precisamos vencer, em primeiro lugar, nossa expectativa, nosso excesso de ansiedade, tá? Porque senão a gente só vai colher frustração. Então vamos treinar esses conceitos com orquídeas, que é mais fácil do que treinar com suas crianças. Aí a galera parece que cai a ficha, né? E se abre. Eles falam, admitem suas falhas como responsáveis, né? Como seres humanos, como líderes de equipe, como chefe de família, né? E isso tem um paralelo muito forte com vários aspectos do relacionamento humano, né? Porque aí a gente começa a falar, poxa vida, né? Se você não tem filho, mas você tem um cachorro, um gato, vocês já viram um cachorrinho carente que chora quando fica sozinho em casa? Pois é a mesma coisa, né? Um cachorrinho que recebeu excesso, né, de atenção, excesso de cuidados, e agora ele sofre porque, né, tem a ausência por poucas horas, né, da pessoa que cuida. E é igual uma criança. Uma equipe é a mesma coisa, né? Se a equipe está muito acostumada ao líder que está ali com rédea curta, a equipe não vai funcionar a hora que o líder der autonomia. A mesma coisa uma empresa. Uma empresa que funciona com super controles também não vai conseguir estimular a liberdade criativa dos colaboradores. Então, tudo isso é ilustrado através das orquídeas. E é a função que o Projeto Orquideia traz, de ensinar para as pessoas que é possível, sim, mudar a visão e praticar de uma forma diferente, utilizando orquídeas como ferramentas práticas. E à medida que a pessoa recebe uma orquídea, ela tem que praticar. Por exemplo, ela vai pegar aquela orquídea que estava feinha, triste, que nós coletamos, e ela vai colocar numa árvore. Então, isso automaticamente reduz o descarte de resíduos orgânicos do meio ambiente, né? Não está lá a planta apodrecendo no aterro, gerando gás metano, e ela está fazendo um voluntariado pela cidade. Ela está melhorando a comunidade à medida que ela está embelezando uma árvore. Ela está valorizando o espaço comum e ela está dando exemplo para todo mundo. Poxa, cada orquídea que a pessoa fixa na árvore está deixando, por exemplo, de emitir o gás carbônico equivalente a 50, 60 cigarros. Olha que doideira. E isso tudo utilizando um recurso que estava no lixo, que são as orquídeas que nós coletamos, né, de supermercados, shoppings, eventos. E é assim que o projeto Orquideia foi desenvolvendo, foi crescendo e chegamos aí a praticamente 14 mil orquídeas distribuídas. E você ouviu o educador e especialista em orquídeas, César Kawamura, no podcast Aqua Sustentável dessa edição. Até a próxima! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.